Outro dia me mandaram uma pergunta muito interessante. Eu quero ver se você consegue resolver. Suponha um carro passando aqui na nossa frente a 100 km por hora, ok? A pergunta é, quanto que vale a velocidade dos pontos dos pneus desse carro? Parece uma pergunta até simples de ser resolvida, mas se a gente pensar inclusive na trajetória desses pontos, é uma trajetória complexa, não é isso? Bom, para resolver essa questão, o Galileu deu uma excelente solução com o seu princípio. Ele falou assim, olha, quando você tem um movimento complexo, você pode estudar esse movimento por partes. Divide esse movimento em partes aí mais simples, né, de ser entendidas, aí você compõe o movimento. Deixa eu mostrar como nesse exemplo aqui. Bom, o carro está se movimentando nessa direção horizontal do seu lado direito, não é isso? Então todos os pontos sofrem um movimento de translação. É isso que eu vou representar agora. Devido à translação, vou elencar aqui 4 pontos, A, B, C e D, para facilitar aqui nosso raciocínio, né, nos pneus do carro. Então, se o carro está com uma velocidade V, 100 km por hora, por exemplo, o ponto A vai estar com a velocidade 100 km por hora, o B, o C e o D também. É como se os pneus do carro, as rodas estivessem travadas e esse pneu andando na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade do carro. Seria isso daí, ok? Acontece que quando o carro anda normalmente, o pneu não faz só a translação, né, o movimento de translação, faz o movimento também de rotação, é isso aí. Então, considerando somente a rotação, eu teria isso daí, né, esse movimento aí que eu até animei. Olha só, o ponto A, devido à rotação, está indo para frente, o ponto B está descendo perpendicularmente, né, está girando. Né? Ponto C para trás e o ponto D para cima. Ótimo. Bom, são só esses dois movimentos aí. Agora, o movimento total é a composição desses movimentos, é a soma desses movimentos. A resultante é a soma disso. Então, olha só que curioso. Para o ponto A, que é o ponto mais alto do pneu, né? Vamos somar aqui os dois vetores. V para a sua direita, mais V para a sua direita, vai dar 2V. Tá aí a velocidade resultante do ponto A. E olha só que curioso. Um carro passando à sua frente a 100 km por hora, o ponto do pneu mais alto, instantaneamente vai estar a 200 km por hora, o dobro da velocidade do carro. Interessante, né? Agora, tão interessante quanto esse é o ponto C, é o ponto mais baixo, porque devido à translação ele está indo para frente, mas devido à rotação ele está vindo para trás. Então a velocidade do ponto C vai ser, olha só, dois vetores de mesmo valor, mesma direção em sentidos opostos. Na hora que eu somo esses dois vetores, um anula o outro, a velocidade desse ponto é zero. Então é curioso, um carro de Fórmula 1, você está lá no retão, passa por você a 300 km por hora. Qual a velocidade do ponto que está em contato com o chão, com o asfalto, naquele momento que passou aqui na sua frente? É zero. Estranho, né? Mas é isso aí, devido à composição dos movimentos. Agora, se eu olhar os outros pontos, olha só, ponto B, eu vou ter devido à translação, esse ponto B vai estar indo para frente, devido à rotação para baixo. Somando dois vetores, você vai ter que usar a regra do paralelogramo. Desenhei como os dois vetores são perpendiculares, no fundo esse paralelogramo é um quadrado, né, de lado V, não é isso? A soma vai ser a diagonal, né, devido à regra do paralelogramo, e a diagonal do quadrado você sabe por Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, se aplicar aí vai dar V raiz quadrada de 2. Em outras palavras, se o carro está a 100 km por hora, esse ponto B, naquele instante que você está considerando, vai estar 100 raiz quadrada de 2 km por hora. 140 e alguma coisa aí, né? Que é a raiz quadrada de 2. Muito bem. A mesma coisa do ponto D, né? Devido à translação tem um movimento para lá e devido à rotação para cima, na hora que eu somar é semelhante ao do ponto B, vai dar V raiz de 2 também. Aí os outros pontos, né, porque eu peguei 4 pontos só, mas se eu pegar qualquer outro ponto entre o ponto superior, que é o A, e o ponto inferior, que é C, eu vou ter valores intermediários. Por quê? Porque os vetores velocidade de translação e rotação vão mudar em relação ao ângulo deles, não é isso? Então eu vou ter resultados diferentes.
Então, note só, embora a pergunta seja uma pergunta relativamente simples, né? O carro passa com uma velocidade V, os pontos do pneu, né, desse carro, de todos eles lá, né, dos pneus, né, não vão estar com o mesmo valor da velocidade do carro, tá certo? Devido a essa composição desses movimentos aí. Então é isso aí. As rodas do carro em movimento têm a mesma velocidade do carro? A resposta é não. Todas as rodas têm uma velocidade maior. As setas em azul são as direções do movimento de translação das rodas que o professor falou, mas estas estão erradas. Veja o real movimento. As setas em vermelhos indicam o real movimento de translação das rodas. Todos os pontos têm uma taxa de velocidade maior que a do carro em 25%. E vejam que em nenhum momento as rodas têm um movimento para trás. Logo, a velocidade do ponto A não é de 200 km por hora e nem o ponto C é de 0 km por hora. E nem os pontos B e D é de 143 km por hora. Todos têm as mesmas velocidades, que é de 125 km por hora, mesmo o carro estando a 100 km por hora.